Buenas, gurizada, como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Tudo certo? Pois bem, pessoal, agora de quarentena, próximos vídeos, acredito que o canal aí esteja suprindo vocês, né? Um vídeo um dia sim, um dia não, a gente está tentando ao máximo manter o conteúdo do canal com vídeos que já tinham sido gravados antes, né, de qualquer possibilidade das condições atuais, né, da nossa sociedade aí, com essa questão do coronavírus, do Covid-19. Pois bem, pessoal, o que eu quero comentar para vocês? Quais são as últimas novidades da Felcris Motorsport, né? Vocês todos bem sabem que a gente está fazendo a retífica lá, né, do motor 1.8 do Maré do nosso amigo Diogo, tá? Vocês já conhecem a história, se não conhecem, volta aí no canal e olha o vídeo anterior aí, conheçam a história e tal, toda aquela conversa lá que a gente teve nesse mesmo trajeto aqui mais ou menos. Só que hoje a gente está favorecido pela iluminação da estrada e tudo mais, né? E favorecido por um veículo de câmbio automático, né? Isso é um conforto, é um luxo na realidade. Pois bem, pessoal, o que acontece? O processo está sendo feito na retífica Elos, ali na beira do viaduto da 118, ali em Gravataí. Vai ser feita a retífica completa daí do bloco, né, da nossa Maré 1.8. O nosso amigo Diogo sempre me disse assim, cara, faz tudo que tu puder para extrair um pouquinho mais do carro e alia isso à durabilidade. Então a gente trocou pistões, vai pôr um jogo de anéis Mali, vai usar pistão 1mm, então ao invés dela usar pistão 82mm, a gente vai usar pistão 82,5, desculpem, 83mm, né? A medida 0,50 no quarto cilindro não dá conta de que fique dentro da tolerância. Por quê, pessoal? O que acontece com aquele motor lá? Ele era um motor todo standard, mas alguém, né, algum ser já tinha feito uma intervenção naquele motor. Agora me perguntem o porquê, eu não sei. E é uma coisa que foi feita uma coisa meio parecida com o que eu queria fazer no meu motor, mas não vai dar, né? Eu expliquei para vocês ali no vídeo anterior e tal, cheio de razão, como disse um amigo meu, cara, não pode, tá errado, enfim. Aí depois a gente começa a pensar e analisar, né? E realmente a gente vê que não é bem assim que as coisas funcionam. Pois bem, pessoal, o que acontece com aquele motor lá? Vocês viram eu viajando com o carro não fumaciava, né, nem nada, mas tinha anel quebrado em todos os cilindros, vocês acreditam? O que acontece? No quarto cilindro nós tínhamos o anel raspador e o anel de compressão quebrado. E o veículo funcionava, não falhava nem nada. Nos outros 3 cilindros, todos os anéis de compressão estavam quebrados, tá? O que acontece? Por mais que uma fenda de um anel esteja aqui, aonde o anel quebra, geralmente é onde está a fenda do outro anel. E aí a gente tem, por natureza, um motor que tem um brunimento de boa qualidade, anéis de boa qualidade, que os anéis girem na saia do pistão, tá? Os anéis giram no trabalho deles. Então, em algum momento, determinada situação de viagem, como a gente está aqui não, que a gente está aqui em 1.600 RPM, mas numa situação de viagem, o câmbio da Maré 1.8 é bem curto, numa situação de 120 km por hora, a gente está a quase 4.000 RPM. De repente, numa situação de viagem assim, sem mais nem menos, o veículo fumava, né? Soltava um tuchão de fumaça e aí perdia um pouco de desempenho e daqui a pouco 100%, saía daquilo ali e ia que era um doce. Então esse defeito, vamos dizer assim, se justifica pelos anéis quebrados, né? E o que acontece? A saia dos pistões estavam bem gastas, né? Nos mostrando uma grande folga, né?
E as bielas já foram retificadas, né? Elas tinham pontinhos de retífica, né? E o eixo também acredita-se que já saiu do lugar, né? O que pode ter acontecido? Aí a gente começa a investigar e criar algumas teorias. O que pode ter acontecido naquele motor lá? Algum momento da vida dele ele sofreu um aquecimento, né? E aí precisou ser feito cabeçote, porque a gente tinha notas, era de serviço de cabeçote e tudo mais, tinha um histórico. Mas a gente não sabia por que o dono disse assim, não, eu comprei o carro assim já também, e eu não sei, o antigo dono, né? De quem a gente comprou, no caso. Tinha esse histórico aí. Aí, o que acontece? Nesse aquecimento, coisa assim, o pessoal deve ter achado prudente abrir o cárter, o bronzeamento poderia estar ruim. Aí o que o cara sugeriu de repente pro dono, que é o que a maioria sugere? Vamos fazer um brunimento aqui com a furadeira, vamos fazer uma troca de anéis, vamos trocar o bronzeamento de biela. Aí daqui a pouquinho tiraram o bronzeamento de mancal. Já que estamos aqui, vamos fazer uma troca de bronzinas geral aí, porque o bronzeamento de mancal era Sintec e o bronzeamento de biela, o bronzeamento móvel no caso, era Mali. E aí fizeram isso aí, montaram, o carro ficou bacana ali, sabe-se lá por quanto tempo, e aí começou a fumar. Talvez não tenham trocado anéis, né? Eu não posso garantir para vocês que foi trocado anéis. E os anéis de maré 1.8, para quem tá vendo esse vídeo aí, por amor de Deus, não me façam motor 1.8 de maré e brava usando pistões originais. Pode ficar com standard o cilindro ali, mas não usem pistões originais. Usem pistões Suloy ou Apex que usam anéis sobre a medida do Chevette. Talvori, mas é uma gambiarra? Não. O que acontece? O anel do maré 1.8 ele é muito fino mesmo. Isso favorece o desgaste da camisa, tá? O anel de óleo tem 2 milímetros e o anel raspador e o anel de compressão tem 1,2 milímetros. A Suloy, a Apex fabricam um pistão, tanto standard quanto medida 0,50 quanto 1 milímetro, que fecha todas as medidas de cilindro com as medidas do Chevette após 87, que seria o motor 1.6S, tá? Seria o Chevette 1.6S. O custo dos anéis é o mesmo, mais ou menos, só que a gente consegue marcas boas. Um jogo de pistão Suloy standard tá R$400, Apex 410, 415. A qualidade dos dois é muito boa, é muito semelhante, são marcas bacanas que dá para confiar. E anéis a gente consegue na medida standard, 0,50, 1 milímetro do Chevette, e aí eles têm 1,5 milímetros na parte ali de anel de compressão e anel de raspador, e eles têm no anel de óleo 3 milímetros, então é 1 milímetro a mais. A gente acha que 1 milímetro às vezes não faz diferença, mas 1 milímetro em um motor, na precisão, né, de um motor, pode fazer a diferença, pode fazer com que o motor preste ou não preste, que o motor tenha durabilidade ou não. Eu confesso para vocês que se o serviço de retífica for bem feito e tu usar anéis e pistões nas medidas originais e tudo mais, vai dar certo. Mas a chance de não durar tanto quanto um jogo de pistão, por exemplo, Suloy, com as medidas para usar o anel do Chevette, não vai ter problema algum. O pistão já é fabricado para usar o anel do Chevette, tanto que vem uma observação bem grande na caixa do pistão Suloy, especificando o código do anel para usar o anel do Chevette, tá? É isso que vai ser feito. A gente comprou um jogo de anel Mali, 1 milímetro para essa maré 1.8, comprou o jogo de pistões Suloy 1 milímetro também para essa maré 1.8. Bronzina de mancal a gente vai usar 0,25 daí do Tempra, tá? É a mesma bronzina de mancal Mali. E bronzina de mancal fixo a gente está usando a Apex, tá? A princípio esse motor também não vai usar mais jet coolers, né? E vai ser feito essas adequações aí, tá? O carro em si vai ficar muito bom. O cabeçote vai ser feito assentamento, vai ser feito as correções necessárias, assentamento de válvula, troca de vedadores, verificação de guias.
vai ser feito troca de tudo que for necessário, plana, e o nosso amigo Dalton lá que vai fazer essa mão. Tá? A gente está em processo com esse motor 1.8 para fechar ele e pôr funcionar, vamos dizer assim, o mais rápido possível, mas a gente não sabe até onde que vai essa condição aí do coronavírus, né? Até onde que isso vai afetar a economia, até onde que isso vai afetar as estradas e tudo mais. Eu vim esse final de semana do dia 20 e não sei que dia é hoje, na verdade. Eu vim esse final de semana que só trazia esse motor, vim ontem e tô voltando hoje para ficar no isolamento, porque não está se recomendando, né, a circulação, né, enfim, e a gente vai fazer o máximo possível para parar. A Felcros Motorsport é uma coisa assim que é só o nome do canal, né, é o futuro nome de uma oficina mecânica que ela nem existe, na verdade, ainda. Ela funciona na garagem da minha casa, então eu nem me encaixo no micro pequeno empresário, eu sou micro pequeno mecânico, não é empresário ainda, então para mim isso tá me afetando bastante. Eu tinha serviço marcado quase todos os dias dessa semana que passou e acabaram desmarcando, eu acabei achando por conveniente fazer isso também e mexi na minha maré e nessa maré 1.8 aí do nosso amigo Diogo. Então, se tá afetando a mim, imagina, se tá afetando grandes empresas, digo, né, imagina para mim. O que acontece? Agora falando do meu motor, a minha maré é uma maré 2.0, né? Vocês já sabem toda a historinha dela e tal. Eu andei por volta de 13 mil quilômetros com ela, um pouco mais na verdade, depois que eu comprei o carro, né? O carro nunca apresentou nenhum tipo de defeito, vamos dizer assim, né? Eu comprei o carro já fumando, eu comprei o carro já baixando um pouco de água, mas eu andei toda essa quilometragem fazendo as manutenções corretivas ali da volta dos periféricos daquele motor. O que eu digo em manutenções corretivas dos periféricos? Todas as correias eu troquei, tá? Somente as correias, eu não troquei nenhum rolamento nem nada. Troquei os retentores dianteiros do motor, bomba de óleo, retentores dos comandos ali e tal. Troquei os comandos dela para pôr uns comandos de maré 2.4, né? Ficou muito bom o carro, ficou bem bacana. O carro acendeu em baixa e média rotação. Em alta rotação ele ficou praticamente igual e eu também não tenho um parâmetro para dizer para vocês, porque era um carro que eu não forçava, eu não esmerilhava ele. Eu nunca passei de 120 km por hora com aquele carro. Eu nunca fiz o que não era necessário com o carro. Ia viajar, minha velocidade de viagem era essa aqui, 80 km por hora. Então para mim foi um carro que foi extremamente... O preço foi extremamente bom, foi um carro que se pagou, vamos dizer assim. Ele participou de mais ou menos 90% dos serviços que eu fiz vieram através dele, né? Então é um carro bem bacana. Eu troquei todas as mangueiras do sistema de aquecimento, troquei o radiador, troquei a ventoinha, troquei o coletor de escape, fiz suspensão dianteira e traseira e me preparava para que numa situação normal de não surgimento desse vírus aí, vamos supor assim, que eu abrisse o meu motor em agosto, não importasse a forma que ele tivesse, que eu ia abrir esse motor em agosto para me poder fazer uma intervenção nele, tá? Aí eu ia ver o que precisava fazer. A minha ideia era trocar o cabeçote, fazer uma troca de anéis e bronzinas de biela, tá? Mas eu não sabia o que me esperava, vamos dizer assim. Eu ia trocar as polias ali das correias Poli-V também, né? Ia trocar o kit correia dentada novamente, ia trocar os retentores dos comandos novamente, enfim. Mas o que aconteceu? Aí nessa função aí do motor do nosso amigo Diogo, eu acabei comprando lá do Dalton um cabeçote maré 2.4, tá? Já retificadinho, em bom estado, enfim, né? E aí a gente negociou esse cabeçote, enfim, um cabeçote em bom estado, tá quase pronto. Era para ter ficado pronto esse final de semana. Por alguns probleminhas, né, envolvendo essa questão do vírus aí, o que aconteceu? O Dalton não conseguiu aprontar o cabeçote para esse final de semana, né? Então eu também respeitei essa questão aí, né, essa função aí com o coronavírus. E eu acredito que o cabeçote fica pronto no final de semana que vem, mas eu não sei como que vão estar as condições no final de semana que vem, né? E quem sabe até o final de semana que vem também já chegou alguma coisa das partes internas do motor, né?
a argoela de encosto, o bronzeamento de biela, o bronzeamento de mancal, anéis, pistões, né, enfim, para ele pelo menos poder fechar a parte de baixo lá do motorzinho e finalizar o cabeçote com questão de retentores e tal. Portanto, o que acontece? A gente, daí nesse período eu pensei assim, a minha maré queimou a junta do cabeçote, né? Na verdade a junta do cabeçote apodreceu, né? Porque quando eu comprei o carro tinha vazamento d'água, daí eu troquei radiador, eu troquei as mangueiras, eu fiz um monte de coisa no carro e o sistema de aquecimento dele era sujo, né? Então eu troquei várias coisas que num carro em que nunca usou aditivo após a retífica dele, poderiam pôr a perder, vamos dizer assim, a junta do cabeçote. Eu já tinha consciência disso, mas eu tinha em mente que o motor tinha sido mexido há menos de 3 anos, né? Então eu estava meio que, vamos dizer assim, meio que tranquilo quanto à junta do cabeçote. Mas o meu carro ele estava apresentando uma baixa compressão, ele estava dando 9 bar quando a gente media a compressão, né? Medidor de compressão ali nos cilindros e tal. E eu já estava vendo que o carro estava tendo uma perca de desempenho. Aí o que eu fiz para tentar compensar? Troquei comandos, fiz chip e tudo mais. O carro ficou excelente, ficou excepcional, ficou muito bom de andar. Usei ele até que um dia, com meu pai, sem aquecer, sem nada, o carro simplesmente começou a falhar e sumiu toda a água do reservatório. Aí o reservatório ficou com cheiro de gasolina. Eu fui conferir o óleo, tinha água no óleo, tinha água no quinto cilindro, né? A junta apodreceu no quinto cilindro. Era uma junta de cortiça não, desculpem, uma junta de papelão hidráulico, né, no caso, junta de papel, né, da marca Spal. Os retentores de válvula escorriam um óleo ferrenho, tá? Provavelmente o jogo de juntas desse motor era Spal, né? Para quem não sabe aí, tá do outro lado da telinha, não conhece, eu não recomendo muito esse jogo de juntas porque em 2 ocasiões com um motor do Clio 8 válvulas, do Clio antigo, né, ali da virada de 98 a 2001, eu já vi colegas de profissão batendo a cabeça muito com junta de cabeçote, que é montar o carro, atingir temperatura ideal de funcionamento e misturar água no óleo, né? E daí foi só trocar a junta do cabeçote e conseguiram avulso de outra marca e o problema se soluciona, né, só trocando a junta de cabeçote. Então é uma marca que eu não recomendo muito, né? Mas durou o tempo que durou aí, né? E no abrir, né, no destorquear, vamos dizer assim, no afrouxar o cabeçote, talvez por já terem reaproveitado os parafusos do cabeçote, né? Acredito eu, né? Uma teoria que eu estou formalizando aqui. Quebrou um prisioneiro do cabeçote, né? Quebrou um e o outro saiu meio espanando a rosca ali e tal. Eu não sei o que vai ser daquilo ali. E o cabeçote estava bem apertado, porém era só quebrar o torque que já afrouxou, sabe? Parece que os parafusos calçaram na parte de baixo. Enfim, isso não vem ao caso. O carro tem bastante gambiarra, tá? Meu carro. Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês porque não fui eu que fiz o motor, né? Não foi uma oficina assim bem conceituada, porque vários carros que fizeram motor saíram de lá com alguns problemas crônicos que eram para ter sido solucionados, né, após uma retífica do motor. Esse meu carro, para vocês terem ideia, foi trocado os pistões, ele já é 0,40 nos cilindros. E quando foi feito, foi trocado pistão, anel, jogo de junta, bronzinas, bomba de óleo, enfim. Retífica completa do cabeçote. Só o cabeçote foi 1.200. E aí o pessoal me usando o retentor de válvula Spal, né? Esse tem cabimento. Sendo que o jogo de retentor é R$100, marca Corteco, né? Que é a original Fiat. Então é um pouco complicado nessas situações assim, né? Mas tudo faz parte do jogo. Os pistões que estão no carro aparentemente são Takal, né? Eles têm o Imetro ali e tudo mais escrito em cima um código que bate com o código Takal. Então tem que tirar eles do lugar ali para olhar na parte inferior do pistão para ver o que diz lá, né? Vocês estão vendo aqui o comportamento do câmbio CVT com piloto automático. Eu tô achando o máximo de viajar nesse carro.
carro, a princípio, comigo somente, e ar-condicionado ligado, ele tá fazendo mais que 14 na estrada. Eu tô achando o máximo. Mas enfim, só uma observação aí. O pilotinho automático, ele tá as duas lampadinhas acesas, né? Tá acionado. O que acontece? O meu bloco, o meu carro, comigo, nunca sofreu aquecimento. Com o dono anterior ficou uns 2 anos. E quem vendeu pro dono anterior que fez o motor. E eu conheci a pessoa, foi inclusive quem passou o carro para o meu nome. Porque quem me vendeu o carro não tinha transferido, né? No caso, o carro. Então, o cara me falou, não, foi trocado pistão, foi trocado anel, foi feito tudo, foi feito o bloco, foi pra retífica e tal. Gastei próximo de 12 mil reais no motor. Tudo bem, 12 mil reais, pessoal, vocês façam as contas, 12 mil reais há 3 anos atrás, um pouco mais, né? Então foi bem significativo o valor. Eu, quando comprei o carro, acreditava num erro de retífica, né, na parte inferior. Mas depois de ver a qualidade dos materiais, e aí imagino que eles não tenham trocado parafuso, porque eu já peguei casos de carros que aqueceram, que andaram sem água, que assim, ó, que pistões trincaram, que muita coisa, e nunca quebrou um prisioneiro no afrouxar. Então, não sei o que eles fizeram, também não tinha resíduo de lubrificação nas roscas dos parafusos, não sei se não montaram sem lubrificar ali as roscas. Então, assim, pessoal amador na última instância, assim, né? A pressão do óleo antes de eu desmontar o carro estava boa, o carro tinha bastante pressão de óleo. Eu não sei como é que está a parte de baixo desse carro, eu só pude analisar os cilindros e eu vou contar para vocês por quê. O cárter do Maré, ele é preso no bloco sem junta, ele é preso com silicone de alta qualidade, de fábrica já vem assim. O carro, quando eu desmontei o cabeçote, eu tirei ele, a tampa de válvula e tudo mais, aquela parte já tinha mexido, né? Mas a parte de cárter eu não tinha mexido, né? O que aconteceu quando eu fui tirar o cárter? Vão parafusos Torx de 2 medidas, né? Um menor, que vai preso, são 3, né? No lado dianteiro ali, que prendem o cárter a roscas da bomba de óleo, no caso. E 2 na parte traseira do bloco, que prendem o cárter no retentor do volante, tá? Então o que aconteceu? Na parte dianteira, os parafusos já eram parafusos, não sei dizer pra você, aqueles parafusos GM, sabe? Torx fêmea. Aí tirei os parafusos, fui tirando daí. Nos Torx maiores tinham uns 4 parafusos originais, o resto era tudo parafuso de cabeça de sextavado 13, né? M8 no caso, acredito eu. Aí, porque de certo perderam, enfim, não sei também qual foi as condições que eles encontraram esse motor quando fizeram esse serviço de retífica, né? Se é que foi feito, né? Aqui, para quem não conhece, é a região de São Medellín, tá? Aí, tirando ali e tal, vou tirar os parafusos que ficam entre o motor, entre o cárter e o volante ali, né? Os 2 da parte traseira. Vocês acreditam? No caso, esses parafusos eles têm que ser Torx, porque existe uma chave específica longa da Raven para chegar nesses parafusos e para te conseguir retirar o cárter sem ter que tirar o motor do lugar. Vocês acreditam que o pessoal botou 2 parafusos M6 com sextavado 10mm? Aí eu pensei comigo, vou ter que afastar a caixa para mim poder tirar o cárter. Só que não tive que afastar a caixa, porque os parafusos ficam entre o volante e o retentor do volante. Então eu ia ter que retirar o câmbio para retirar o volante, no caso retirar o câmbio, para retirar a embreagem, para retirar o volante, para poder retirar esses 2 parafusos. Vocês têm noção disso? Então assim, o amadorismo do pessoal foi de uma altura extrema, assim, né? O pessoal viajou na maionese assim, de uma maneira que eu jamais imaginei, né? Então, para eu poder retirar o cárter, eu vou ter que tirar o agregado, tirar o câmbio e retirar a embreagem, retirar o volante do motor,
para poder retirar os parafusos sextavado 10. Brincadeira, né? Fogo. Não pude ver as medidas do meu virabrequim. Para mim, de repente, já bater uma conversa com o Dalton ali. No que eu vou fazer na parte inferior. Não pude saber que marca é os pistões. Tudo indica que sejam Takao, mas enfim. Então, assim, um amadorismo numa instância, assim, em última instância, vamos dizer, né? Agora, com essa questão e com a quebra de dois prisioneiros ali, bem dizer, do cabeçote, dois parafusos do cabeçote, eu fiquei meio que sem saber o que fazer, né? Eu fiquei de mãos atadas e a minha ideia é agora, não vai dar para fazer o que eu queria fazer, né? Ou seja, dá muito mais trabalho fazer o que eu queria fazer, brunir na mão ali e tal, trocar anéis, sabendo que as camisas estão riscadas e sabendo que tem folga demais entre cilindro e camisa, né? Então, é fogo, né, pessoal? Aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai, no decorrer do tempo agora, com calma, paciência, né, e tudo mais, a gente vai retirar o bloco do lugar lá. Vai retirar tudo que a gente conseguir retirar, a gente vai retirar. Vai botar o carro ali no meio da minha garagem, ali, tirar o agregado, tirar o câmbio para poder daí fazer tudo que for necessário. Eu vou tentar tirar os vazamentos que eu tenho no meu câmbio. Eu vou tentar alongar a quinta marcha do meu câmbio. Enfim, eu vou fazer o motor inteiro, tá? Qual é que é a minha ideia do meu motor? Ele já é 0,40. A minha ideia é passar ele para 0,60, né? Se der tudo certo, daqui a pouquinho fica que nem o da 1.8, não dá, né? E eu tenho que usar pistão maior ainda. Aí eu vou usar anéis da marca Grant. Vocês pesquisem aí, se escreve Grant. É por volta de R$200 o jogo de anéis, né? 0,60. Até se alguém já usou em maré aí, quiser dar um feedback. Eu sei que o pessoal usa nos Fuscas, usa nos APs, né? Que usam pistão forjado e os carros são turbinados, enfim, e o resultado é muito bom, né? Motores antigos da Ford também, que não se acha mais anéis de reposição, que a Mali não fabrica, enfim, essas marcas não fabricam. O pessoal tá usando essa marca e tá se dando bem, né? E pistão Suloy, né? Vai ser usado pistão Suloy, até por uma experiência positiva que eu já tive no meu antigo Focus, aí no primeiro motor que foi mexido no canal aí, era um Focus 2005, enfim. Aquele Focus foi feito retífica completa do motor e foi usado pistão Suloy, e o carro tem mais de 70 mil quilômetros que foi feito, eu conheço o dono, e o carro tá rodando até hoje. Então, eu acredito que é uma boa marca, tá? Uma marca que dá para confiar, bem tranquilo. No mais é isso aí, pessoal. Fiquem em casa, protejam-se, higiene ao máximo, mãos, banho toda hora aí, se possível. Vamos juntos na luta contra o coronavírus aí, tá? Grande abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo com mais atualizações agora, um conteúdo bem bacana sobre motores no nosso canal. Motor 1.8 e 2.0 meio que quase ao mesmo tempo sendo feitos aí, tá, pessoal? Aquele abraço e previnam-se, protejam-se. É pro bem da nação.